Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje é o dia 16 de julho. Vamos falar, como sempre, do assunto da Guiné-Bissau. Hoje vamos falar do pedido do governo de Cabo Verde e a resposta e, ao mesmo tempo, ataque do Conselho Nacional de Transição a este pedido do governo de Cabo Verde. Mas antes, deixo-vos este vídeo, esta notícia da RTP África. Depois volto e vou trazer todos os detalhes e uma análise mais detalhada da situação. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, condena a ordem de prisão preventiva decretada ao presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. Em comunicado, a organização não só se opõe à ordem de prisão de modo veemente, como apela à libertação imediata do líder do maior partido guineense, o PAIGC. A CPLP recomenda o retorno da ordem constitucional ao país, que é liderado por militares desde o golpe de novembro do ano passado. Lembra o compromisso da organização com os princípios e valores do Estado de Direito Democrático. Declara ainda solidariedade para com o povo guineense e as aspirações à paz e à democracia. O governo de Cabo Verde também manifestou profunda preocupação com a detenção de Domingos Simões Pereira. Em comunicado, o executivo cabo-verdiano apela à rápida libertação e ao restabelecimento pleno das garantias constitucionais. Cabo Verde reafirma ainda a disponibilidade para colaborar em articulação com o CPLP e a CEDEAO na busca por uma solução pacífica, inclusiva e duradoura para a crise política na Guiné-Bissau. Entretanto, o governo de transição guineense decidiu suspender as relações com o Cabo Verde. O porta-voz do Conselho Nacional de Transição, Fernando Vaz, classificou mesmo de ridículo o pedido de libertação de Domingos Simões Pereira, criticando o executivo cabo-verdiano por querer ditar regras a um governo estrangeiro. O governo de Cabo Verde, como o comunicado diz, quer dar orientações ao setor judicial guineense. E como existe o princípio de separação de poderes, nós, CNT, entendemos que o setor judicial faça o seu trabalho. Ninguém dará, portanto, indicações a isso. Muito menos estrangeiros, muito menos Cabo Verde. E alguns eurodeputados exigem medidas da União Europeia para responder à crise política na Guiné-Bissau. A delegação socialista questionou a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, sobre a detenção do líder guineense. O eurodeputado Francisco Assis diz que Domingos Simões Pereira foi novamente detido com base em acusações forjadas relacionadas com uma alegada tentativa de golpe de Estado e acusa o antigo presidente guineense, Umaru Sissoko Embaló, de ter recorrido à junta militar para atalhar o voto popular e assim evitar que os resultados eleitorais fossem divulgados. Le Parlement européen a adopté le 18 décembre dernier une résolution qui condamne notamment la prise de pouvoir par les militaires, l'interruption du processus électoral et le changement anticonstitutionnel du gouvernement. La résolution exige également la libération immédiate et inconditionnelle des dirigeants de l'opposition politique et de toutes les autres personnes détenues arbitrairement depuis le coup d'État. Mais depuis, la situation dans le pays ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Dernier épisode en date, vendredi dernier, 10 juillet, l'ancien Premier ministre Domingos Pereira a été de nouveau placé en détention. O que se está a passar, e muito concretamente o caso de Domingos Simões Pereira, interpela profundamente a nossa consciência humanista internacional e creio que nós não podemos permanecer em silêncio perante uma situação desta natureza. Temos, como é óbvio, uma obrigação moral e política de denunciar o que está a acontecer e não apenas denunciar, como reagir perante esta situação. A comunidade internacional não deve, ou o que resta da comunidade internacional, não deve assistir passivamente aos ataques à democracia e aos direitos humanos. Neste debate que se realizou na Comissão dos Direitos Humanos no Parlamento Europeu, esta quarta-feira, também participou Ruth Monteiro, a antiga Ministra da Justiça da Guiné-Bissau. A jurista criticou a ação das autoridades guineenses e diz que o julgamento por parte de um tribunal militar tem uma independência altamente questionável.
A sua situação reúne praticamente todas as preocupações que o direito internacional procura prevenir. Privação arbitrária da liberdade, julgamento perante um tribunal cuja independência e imparcialidade são seriamente questionados, limitações ao exercício do direito de defesa e validação da constitucionalidade desse tribunal por magistrados que participaram na sua própria criação. Mais do que a situação de um homem, está em causa a credibilidade das instituições encarregadas de proteger os direitos de todos os cidadãos. Aconteceu algo nas últimas 24 horas que merece uma análise cuidada, porque revela de forma quase perfeita o padrão de comportamento das autoridades de transição da Guiné-Bissau perante qualquer crítica externa. Vou explicar-vos os dois lados desta história, o que Cabo Verde disse e a forma como o Conselho Nacional de Transição respondeu. Comecemos por Cabo Verde. Na terça-feira, dia 14 de julho, o governo cabo-verdiano, liderado por Francisco Carvalho, emitiu um comunicado oficial sobre a detenção de Domingos Simões Pereira. Passo a citar o essencial deste comunicado, porque a linguagem escolhida por Cabo Verde é reveladora do tom que efetivamente usaram. O governo de Cabo Verde afirma manifestar profunda preocupação com os recentes acontecimentos na Guiné-Bissau e apela com veemência ao respeito pelos valores e princípios que inspiram a convivência, ou seja, a convivência pacífica e, sobretudo, pela dignidade da pessoa humana e pelo Estado de Direito. E acrescenta, apela à libertação célere de Simões Pereira e ao restabelecimento pleno das suas garantias constitucionais. Até aqui, nada de mal. E reparem bem no que este comunicado não faz. Este comunicado não exige, não ameaça, não impõe condições. Reafirma, isso sim, a disponibilidade de Cabo Verde para contribuir em concertação com os parceiros da CPLP e da CEDEAO para uma solução pacífica, inclusiva e duradoura que salvaguarde os direitos fundamentais do povo guineense. É, por qualquer medida diplomática razoável, um comunicado moderado, cauteloso e explicitamente cooperativo. Vale a pena notar que este comunicado do governo surgiu 2 dias depois do próprio partido no poder em Cabo Verde, o PAICV, ter usado uma linguagem bem mais dura, falando em detenção arbitrária e exigindo libertação imediata do engenheiro Domingos Simões Pereira. O comunicado oficial do governo suavizou substancialmente esse tom. Pois bem, foi a este comunicado moderado que o Conselho Nacional de Transição respondeu esta quarta-feira, dia 15, com um dos comunicados mais agressivos que já vimos nesta série de análises. Vou ler-vos ponto a ponto por ponto, os elementos centrais desta resposta, porque a desproporção entre o estímulo e a reação é em si só, por si, material de análise. Okay? Primeiro ponto, o Conselho Nacional de Transição afirma que a participação de Cabo Verde na CEDEAO não lhe confere autoridade política para influenciar decisões regionais. Segundo ponto, ainda mais duro, o CNT classifica a posição do governo cabo-verdiano como resultado de uma, e cito, orientação ideológica do executivo, acrescentando que este país está a confundir posições partidárias com a ação diplomática do Estado. Terceiro ponto, o Conselho Nacional de Transição acusa formalmente o governo de Cabo Verde de interferir nos assuntos internos da Guiné-Bissau e anuncia aquilo a que chama o congelamento prático das relações entre o executivo, ou seja, com o executivo cabo-verdiano. E aqui chegamos à frase que, para mim, resume toda a filosofia do CNT perante qualquer crítica externa. Cito o comunicado. O governo cabo-verdiano não possui legitimidade para fazer comentários sobre processos políticos e judiciais na Guiné-Bissau, sublinha o CNT, acrescentando que qualquer tentativa de exigir a libertação de atores políticos constitui uma ingerência na soberania nacional. Ora,
um pedido de libertação feito nestes termos moderados que vos li há pouco, ser classificado como ingerência na soberania nacional, diz muito mais sobre quem responde do que sobre quem pediu. Ficou claro? O quarto ponto desta resposta acrescenta uma nova camada. O CNT acusa o governo cabo-verdiano de conduzir uma política externa alinhada com interesses portugueses e europeus, alegando que o executivo atua sob influência externa e não em defesa dos direitos africanos. E aqui reconhecemos de novo um mecanismo que já analisamos noutros vídeos anteriores. Transformar uma crítica pontual e específica sobre um caso concreto numa acusação civilizacional sobre legalidade geopolítica, isso é no mínimo contraditório. Não se discute o mérito do pedido de libertação de Simões Pereira. Discute-se, em vez disso, se Cabo Verde é suficientemente africano nas suas lealdades. O quinto ponto é talvez o mais reveladoramente defensivo de todos. O CNT faz referência a alegados processos judiciais envolvendo figuras políticas em Cabo Verde e aconselha o executivo daquele país a concentrar-se nos seus próprios desafios internos antes de comentar questões relacionadas com a justiça guinense. É a clássica tática do "e tu também", desviar a atenção do problema concreto que está a ser levantado, questionando a autoridade moral de quem levanta a questão, em vez de responder à questão em si. E depois, surpreendentemente, o comunicado do CNT dá uma volta inesperada. Apesar de todo este agravamento das tensões diplomáticas, o Conselho Nacional de Transição defende a manutenção dos laços históricos entre os povos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. O CNT faz questão de distinguir o governo do povo cabo-verdiano, destacando o papel desempenhado por combatentes guineenses na luta pela independência de Cabo Verde e defendendo que essa história comum deve ser preservada e respeitada. Esta distinção entre o governo e povo é, do ponto de vista da análise política, uma manobra clássica. Permite ao CNT atacar duramente as autoridades cabo-verdianas sem, em teoria, romper por completo a relação entre os dois países. É uma forma de dizer ao mesmo tempo: vocês interferiram inaceitavelmente e não vos consideramos inimigos, preservando assim uma porta de saída para o futuro caso a relação precise de ser reparada. E por fim, o comunicado recua até um período histórico bem mais distante, entre 1973 e 1980, mencionando alegações de violações dos direitos humanos e defendendo que muitas famílias guineenses continuam à procura dos restos mortais de familiares desaparecidos durante esse período. Aqui a análise crítica exige alguma prudência, porque o comunicado não detalha, pelo menos, naquilo que temos disponível, a que episódios concretos se referem. Mas o efeito retórico é claro: introduzir uma mágoa histórica não resolvida, situada num período de enorme tensão política entre os dois países, precisamente no momento em que se discute uma questão completamente distinta, a saber, a detenção atual de um opositor político. Neste caso, estamos a falar do engenheiro Domingos Simões Pereira. É mais uma vez uma estratégia de diluição. Se a conversa se torna sobre feridas antigas e não totalmente esclarecidas, torna-se mais fácil escapar ao escrutínio sobre a questão concreta de hoje, que é a legalidade e a proporcionalidade da prisão preventiva de Domingos Simões Pereira. Juntando tudo isto, o que temos é um caso de manual sobre como o CNT lida com a crítica internacional, mesmo quando essa crítica vem de um país irmão, de língua e história partilhadas, e mesmo quando essa crítica é apresentada da forma mais diplomática e menos hostil possível. Perante um pedido moderado de libertação e uma oferta de mediação, a resposta foi negação de legitimidade, acusação de motivação ideológica, ameaça de congelamento de relações, acusação de subserviência a Portugal e à Europa.
contra-acusação sobre processos judiciais internos cabo-verdianos e, finalmente, uma reabertura de feridas históricas de há quase 50 anos. Não se consegue perceber. Isto é particularmente relevante porque, ao contrário de Portugal, de Angola ou mesmo da CPLP enquanto organização, Cabo Verde partilha com a Guiné-Bissau uma história de luta de libertação comum através do mesmo PAIGC fundador. Se nem sequer esta relação histórica singular escapa a este tipo de resposta agressiva, o que isso nos diz é que o problema não está na origem específica da crítica, está na própria existência da crítica. Qualquer voz externa que questione a detenção de Simões Pereira, seja qual for a sua relação histórica com a Guiné-Bissau, seja qual for o tom escolhido, corre o risco de ser tratada da mesma forma, como uma ameaça à soberania nacional e não como uma preocupação legítima com direitos fundamentais. E é isto, no fundo, que acaba por validar precisamente aquilo que Cabo Verde, o próprio PAIGC da Guiné-Bissau e as organizações da sociedade civil já vinham denunciando, que este processo já não pode ser lido como um caso judicial isolado, mas sim um teste em tempo real à capacidade da Guiné-Bissau de tolerar qualquer forma de escrutínio externo, por mais fraterno e moderado que ela seja. Vou continuar a acompanhar de perto os desdobramentos desta tensão diplomática entre Bissau e Praia e a trazer-vos com rigor qualquer nova declaração de parte a parte. Se esta análise lhe ajudou a perceber melhor os bastidores desta crise, subscreva o canal, ative o sino de notificações e partilhe este vídeo. Até ao próximo.